Essa primeira questão é um problema de 2014, né? É um problema conceitual, tá bom? A gente não vai fazer cálculo nesse problema, a gente vai resolver usando só os princípios básicos, né, as leis de Newton, né? Basicamente a primeira. E o problema começa dizendo o seguinte, né? Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados, né? Sem atritos e com possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura aqui embaixo, né? Então, são dois planos inclinados, né? Ele abandona em um, essa esfera vai descer aqui, né? No plano de descida, vai percorrer o plano horizontal aqui, depois vai subir, né? E na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, então ele larga aqui de um certo nível, uma certa altura H, ela sempre atinge no plano ascendente, no máximo, num nível igual àquele que foi abandonada, né? E aí ele pergunta se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, quer dizer, o plano de subida é esse aqui, né? O plano de subida reduzido a zero significa o quê, pessoal? Que ele vai estar paralelo ao solo, né? A esfera vai descer e não vai ter subida, né? Ela vai andar em linha reta. Tá certo, pessoal? Todo mundo conseguiu enxergar isso? Se ele reduzir o plano de subida a zero, essa esfera ela não vai subir, ela vai embora. Opa! Ela vai embora, né? Uma pergunta que eu tenho para vocês aqui, quando ele fala na descrição do experimento, e tem tudo a ver com o que o professor Ricardo falou nos slides anteriores, que ele comenta o seguinte, né? Ó, toda vez que ele abandona não tem atrito, tá? Ele fala isso no início do problema, ó, sem atritos, tá bom? E isso tem tudo a ver com essa afirmação que ele faz aqui, né? Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente de subida, no máximo, um nível igual àquele em que foi abandonada. Por que isso acontece, pessoal? Alguém poderia saber me responder, sabendo que não tem atrito? Por que ele vai atingir a mesma altura no plano de subida, da mesma altura em que ela é largada? Por que isso acontece, pessoal? Vocês sabem me dizer? Vocês sabem me dizer isso? Me responder? Pode falar, pessoal? Tá me escutando? Pode falar, pode escrever o que vocês quiserem. Eu estou escutando. Tá me escutando? É porque tem a conservação de energia, né? E daí, tipo assim, o que tem a ver com a potencial gravitacional não é a distância em si, é a altura. Exato. Então, independente do ângulo que tiver, ali o ângulo tá diferente, né? Ele vai chegar e descer num ângulo e bater a mesma altura, mesmo, tipo, sendo maior a distância que vai ter que percorrer. Exato, né? Você tem uma compensação aqui. Ele vai atingir a mesma altura porque ele acaba tendo uma distância maior para percorrer, né? E aí, como você falou, isso tem a ver com a conservação da energia, né? Tá certo? Porque o trabalho do peso não vai depender do caminho, só depende do desnível, né? É aquela história, você abandona uma pedra de uma determinada altura H, o peso vai realizar um trabalho, sei lá, de 4 joules. Se você botar essa pedra para descer um tobogã também de mesma altura, o peso também vai realizar o mesmo trabalho de 4 joules, né? O trabalho do peso não depende do caminho, só depende do desnível. Então, por isso que ele vai atingir a mesma altura do outro lado, né? Já que não tem atrito, né? Tá certo? Exatamente. Foi o Luiz Marcos que falou, né? É porque eu não tô conseguindo, eu tô no celular e eu não consigo enxergar quem tá falando. Mas, e aí, só que aí ele vai fazer o seguinte, no problema ele comenta, o que ele vai fazer? Ele vai inclinar esse plano de subida igual a zero, fazer inclinação zero. E ele quer que a gente marque, né, a opção correta,
que vai estar relacionado com esse movimento da bolinha aí, dessa esfera, depois que ela descer e foi embora, né? E, para a gente poder responder, a gente vai fazer o desenho. É um plano inclinado, né? A gente vai pensar num esquema aqui, onde você tem a esfera, né? Lá em cima do plano. E por que ela vai descer, né? Por quê? Porque tem forças atuando. Você tem a força-peso, né? Você tem a força normal de contato, né? Só lembrando, né, das últimas aulas, não sei se eu comentei isso na última aula, né? Eu não lembro. Não comentei ainda, né? Que a gente está falando de leis de Newton hoje. Então, só revisando, a força-peso, quem é a força-peso? É a força que a Terra exerce nos corpos, né? Uma força de atração à distância. Aqui a gente tem a força normal de contato, que é a força que o plano inclinado vai exercer na esfera, e são essas duas forças que vão promover o movimento de descida, né, dessa esfera ao longo dessa rampa, desse plano inclinado. E como é que a gente entende esse movimento de descida? Lembrando, ele está em repouso. Para ele sair do repouso, o que tem que existir? O que vai ter que estar atuando sobre ele? Alguém poderia me falar? Para um corpo sair do repouso, ele está parado com velocidade igual a zero, né? O que tem que acontecer para ele sair do repouso, pessoal? Isso. Tem uma força. Isso. Mas... Exato, força, né? Mas reparem uma coisa. A gente, quando está sentado numa cadeira, nos pés da cadeira onde a gente está sentado, existem forças atuando, né? Concordam? Isso, mas nem por isso ela está em movimento, né? Você tem forças atuando. Exato. Então, você tem que ter forças, ou uma força. Se você tiver forças atuando, essas forças têm que estar somando e produzindo o quê? Para ter movimento. Não tem atrito aí, né? Exato, João Gabriel, exatamente, né? A gente vai ter que ter uma força resultante diferente de zero. Tá certo, pessoal? E é exatamente isso que explica esse movimento de descida, né? Esse fato aí que vai explicar o movimento de descida. A resultante da normal com peso vai produzir o que a resultante produz? Se você tem um resultante, isso produz o quê? O que a resultante produz? Movimento, né? Aceleração, né? Tá certo? Resultante produz aceleração. Qual lei é essa mesmo, pessoal? Hein? Quero ver interação hoje, hein? Quero ver vocês respondendo, hein? Quando você tem... qual é a lei que relaciona resultante e aceleração? Qual lei? Qual é a lei que vai relacionar? Segunda, né? Tá certo? Exatamente. A terceira vai estar relacionada com ação e reação, né? Por exemplo, você tem até ação e reação aqui. Né? Por exemplo, a normal. A normal é a força que o plano está fazendo na esfera. Você tem a reação dessa força, que é a força que a esfera devolve no plano, que estaria para baixo. Né? Você tem a força-peso, que é a força que a Terra exerce na esfera. Mas você tem a reação da força que a esfera exerce na Terra, onde essa força está atuando na Terra. Tá certo? Então é isso. O que vai acontecer? O que vai produzir resultante aqui? A soma da normal com peso. E como já falaram aí, essa resultante vai estar relacionada com o Px. E o que é o Px? É a projeção do peso, da força-peso, ao longo do plano inclinado, né? Tá certo? Então, ó, lembrando, o P você pode decompor em Px, como vocês falaram, e pode decompor em Py, né? Só lembrando que, como vocês já viram, essa esfera vai descer o plano, o movimento é paralelo ao plano, então essa esfera ela nem vai para cima nem comprime o plano, né? O movimento
justamente paralela ao plano. O que significa? Significa que a normal está cancelando o PY. Normal cancela PY, sobra quem, pessoal? Sobra o PX. É o PX que vai acelerar, né, essa esfera ao longo do plano. Agora, o que vai acontecer quando ele chegar na base do plano? Né? A esfera ela vai ser acelerada até a base do plano, inclinado por essa resultante. Tá certo, pessoal? A resultante aqui é o PX, ó. Então, continuando aqui, o que vai acontecer quando ele chegar na base? Quando ele chegar na base, a gente continua tendo o peso e continua tendo a normal. Não é isso? Continua tendo... Exato, o Luiz Marcos já está falando aí. Vai embora com velocidade constante, porque não tem atrito. Exatamente. Porque o que vai acontecer? A normal e o peso agora, elas estão se opondo, né? E aí, o movimento da esfera continua paralelo. A normal e o peso vão se cancelar, tá certo, pessoal? Porque essa esfera ela não sobe nem desce. Se ela não sobe nem desce, é porque a normal está cancelando o peso, né? Então, ela vai embora com velocidade constante. Por que ela vai com velocidade constante? Porque resultante aqui vai valer zero, né? Se a resultante é zero, eu tenho duas possibilidades. Quais são essas, pessoal? Se a resultante é zero. Não sair do lugar é uma possibilidade, né? Só que essa esfera já estava em movimento. Ou com velocidade constante, que é o caso aqui que vai acontecer, tá certo? Porque ele já estava em movimento antes, né? A primeira lei de Newton diz exatamente isso. Se a resultante das forças que atuam em um corpo for nula, eu tenho duas possibilidades. Ele vai ficar parado se ele já estiver parado antes, que não é o caso aqui, porque ele já estava em movimento antes. Ou ele vai permanecer em movimento retilíneo uniforme, que é o famoso movimento com velocidade constante. Tá bom, pessoal? Então, a esfera ela vai atingir a base, né? Quando ela atingir a base, a resultante vai se anular, e a esfera vai se deslocar com velocidade constante. Qual vai ser a melhor opção aí, né, para essa questão? É a letra A. Vamos voltar no enunciado, né? Por que vai ser a letra A? Só voltando aqui para vocês. A letra A diz exatamente isso, né? Ela manterá essa velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Tá certo? Exatamente por isso. Tá bom? Na letra B, ele fala que vai ser constante, pois o impulso da descida vai continuar a empurrar ela. Não é verdade, né? Você não tem mais impulso. A resultante acabou. Depois que terminou a descida, não tem mais impulso. Letra C fala que vai diminuir gradativamente a velocidade. Já pode parar por aí, que você não tem atrito, tá certo? Tudo que fala que vai diminuir gradativamente a velocidade, né? A gente pode jogar fora, não faz sentido, tá bom? E quando chega na base, como o Luiz Marcos falou, o impulso acaba. Tá certo, pessoal?